Tássio Cruz, políticos do Piauí vão contra a recomendação dos partidos e ajudam a oposição no Congresso Nacional, Tássio? É isso mesmo, Douglas. Boa tarde a você, boa tarde mais uma vez a todos. Causou estranheza, Douglas, ao analisar ontem, ao final da votação, como se posicionaram os políticos piauienses na matéria do polêmico marco temporal dos territórios indígenas. A gente vem destacando ao longo desse ano a matéria que estipula, né, que de acordo com o entendimento, com a tese do marco temporal, territórios indígenas poderiam ser demarcados até 88, quando foi promulgada a Constituição. De lá para cá, nenhum território indígena poderia ser ocupado fora das demarcações e novas demarcações não poderiam ser feitas. A tese foi para o STF julgou inconstitucional a tese do marco temporal. Uma semana depois, os deputados e senadores votaram o projeto que estabeleceu o marco indígena e agora esse projeto foi para o presidente vetou e ontem ele foi apreciado, o Congresso apreciando vários vetos, e ele foi apreciado ontem em uma sessão conjunta entre Câmara e Senado. O fato curioso, Douglas, é que a maioria da bancada do Piauí, diferentemente do que se preconiza e diferentemente do que foi nas urnas, a maioria da bancada do Piauí votou pela derrubada do veto do presidente da República, o que levou, claro, Lula a uma derrota. A gente tem, Douglas, um material explicando como votaram os deputados e senadores piauienses, para a gente mostrar em números como foi expressiva essa maioria. Vamos ver primeiro aí como votaram esses deputados para a gente entender, Douglas. Votaram pela derrubada do veto do presidente da República. Os deputados Júlio César, PT, base, principalmente governo do estado, porém muito ligado ao setor do agronegócio. Acho que por isso ele votou, talvez, pela derrubada do veto, já que o setor do agro é contra essa tese do marco temporal. Deputado federal Júlio Arcoverde, esse dá para entender. Deputado federal Átila Filho, aí nós temos a foto do pai, mas é o Átila Filho. Deputado Jadiel Alencar, da federação do PT, Douglas, o que causa estranheza. Deputado Marcos Aurélio, também da base do governo. E no Senado, talvez um dos votos mais estranhos, Douglas, o senador Marcelo Castro, votando pela derrubada do veto. Lembrando que Marcelo é muito ligado também ao agro, produz aqui no Piauí, trabalha com a pecuária, com a fruticultura, também votou pela derrubada do veto. E a esse sim, talvez seja o voto que melhor a gente compreenda. Ciro Nogueira, um dos líderes da oposição, também votou para derrubar o veto. Ou seja, 7 parlamentares do Piauí pela derrubada do veto. A favor, pela manutenção da decisão de Lula, votaram os petistas, Francisco Costa, Merlong Solano, Florentino Neto e Flávio Nogueira, e a suplente no mandato, suplente de Wellington Dias, a senadora Jussara Lima, que também votou a favor do veto de Lula. Ou seja, tivemos um placar de 7 votos para derrubar o veto e 5 votos para manter o veto dos 13 parlamentares. O único que não votou foi Castro Neto, que estava ausente da votação. Mas, como eu disse, Douglas, vários indícios, várias demonstrações que o Congresso tem dado, tanto Câmara quanto Senado, de que os deputados e senadores não aceitarão as matérias encaminhadas pelo Palácio do Planalto de qualquer maneira. Apesar de Lula ter concedido ministérios ao Centrão, aumentado o espaço a esses deputados, principalmente do Progressistas, o placar, mais uma vez, e não foi só nesse veto, em outros vetos também o presidente sofreu derrotas e traz à tona novamente essa pauta anti-indigenista, anti-índios, que deve também ter outros projetos sendo pautados lá no Senado, o que incomoda e muito o governo, que recriou o Ministério dos Povos Originários, que criou, né? Não existia o Ministério dos Povos Originários, e que tem essa pauta como uma das prioridades da sua gestão. Então, Douglas, uma derrota de 7-5 para o presidente dentro da bancada de parlamentares do Piauí, perdendo tanto na Câmara
quanto no Senado, aqui no Estado, uma derrota bem expressiva para Lula. E os recados são naturais, são normais, acontecem. Isso depende de contexto para contexto. Assim, tem, além de recado, tem uma motivação em especial, assim, que recado essa bancada que o presidente Lula considerava como um voto certo, favorável ao veto, que recado essa bancada que, digamos, decepcionou o presidente, não votou de acordo com a orientação da presidência, das suas lideranças, que recado é esse que eles quiseram passar? Para mim, Douglas, são recados individuais. O PSD de Júlio César, de Marcos Aurélio, já vem insatisfeito há algum tempo com a falta de espaços nesse governo. Então, Júlio César já revelou, apesar de ter cargos estaduais, o PSD em âmbito nacional não tem tanto espaço assim. Júlio César já deixou clara essa insatisfação. Agora, um voto em especial, Douglas, eu chamaria a atenção para o voto do deputado Jadiel Alencar. A federação PT, PV e PCdoB recomendou o voto contrário à derrubada do veto, ou seja, para manter a decisão de Lula. Jadiel não obedeceu essa recomendação e votou para derrubar o veto. A gente vem tratando aqui que hoje ele está mais fora do que dentro do PV, caminha a passos largos para se aproximar dos republicanos e é um voto que, para mim, é um dos que devem anteceder a esse processo emblemático dele de rota de colisão com a federação. Não sabemos qual será o final dessa história, mas, para mim, é bem claro que ele se posiciona contra a recomendação da federação, em um sinal claríssimo de que ele não conta mais com a federação. O caminho dele é muito mais próximo do Republicanos. Lembrando que Jadiel também trabalha na sua vida privada como empresário do ramo alimentício também, que se envolve muito com essas pautas do agro, mas ele em nenhum momento trabalhou, legislou na Câmara em favor dessa bancada. Então, eu colocaria que esse, Douglas, é um voto muito mais ligado à insatisfação dele com a federação, encaminhando a sua possível saída, e o PSD, claramente, já insatisfeito. E, para mim, outra mensagem importante, Douglas, que é passada por esses parlamentares. Olha, quando for pauta de interesse social, de interesse econômico da população, aí nós votamos a favor. Agora, quando for pauta identitária, que a gente não se identificar, aí sim a gente vota contra, que ficou claro aí nessa derrota do marco temporal. Uma derrota dura, Douglas, que sai cara para o governo e agora o Congresso promulga essa lei e a expectativa é de ver o próximo passo. Como é que fica esse impasse entre STF e Câmara e Congresso, como é que fica esse próximo passo desse polêmico marco temporal.